Bem-vindo ao Eleve-se, Supere, Vença. Todo dia, oportunidade para crescer e transformar-se. Hoje, elevamos sua mente para conquistas novas e desbloqueamos potencial ilimitado. Prepare-se para a jornada de autodescoberta e triunfo, cada passo mais perto da sua melhor versão. Eleve-se acima dos obstáculos intransponíveis. Cada desafio é chance de provar sua força interior. Supere seus medos profundos que tentam prender e limitar potencial. Verdadeira força nasce quando decide enfrentá-los com coragem e determinação. Vença os desafios da vida, transformando dificuldade em degrau para sucesso. Lembre-se, você é mais forte que imagina, capaz de alcançar o impossível. Acredite em seu poder para realizar sonhos, passo a passo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder inspiração e comece sua vitória. Juntos, vamos crescer, superar e vencer. Eleve-se, supere, vença. Você está prestes a entender a anatomia de um ataque. Quando alguém tenta te diminuir na frente de uma plateia, essa pessoa não está exercendo poder. Ela está gritando socorro. O desrespeito público é o último refúgio do inseguro que precisa de uma audiência para validar uma força que ele sabe que não possui. Como Maquiavel bem observou, o desrespeito é a arma de quem não tem autoridade real. Quem detém o poder de fato não precisa de espetáculo para se impor. Quem é verdadeiramente soberano ocupa o espaço com sua mera presença. O agressor público é como um ator desesperado que depende da sua reação para manter o show vivo. Se você se irrita, ele vence. Se você se explica, ele domina. Mas se você souber como devolver o golpe com a frieza de um cirurgião, você não apenas neutraliza a ofensa, mas expõe a fragilidade do agressor diante de todos. Hoje, eu vou te entregar as 7 lâminas verbais que vão inverter o jogo. Você vai aprender a transformar o palco dele em um tribunal onde ele é o único réu. Ao final desta aula, você não terá apenas respostas, terá o controle psicológico total sobre qualquer tentativa de humilhação, garantindo que ninguém se atreva a testar os seus limites novamente. A primeira lâmina que você deve empunhar é o espelho da inconfidência. Entenda a dinâmica. O agressor público se alimenta da velocidade e da ambiguidade. Ele joga um comentário sarcástico ou uma piadinha ácida esperando que você se encolha ou que tente revidar com a mesma moeda, transformando tudo em uma briga de lama onde ele se sente em casa. Quando você reage com raiva, você valida o golpe dele. Mas o mestre da estratégia não reage. Ele observa. Imagine uma mesa de negociações ou um jantar social. Em determinado momento, alguém tenta ganhar pontos às suas custas, soltando um comentário sobre sua trajetória ou um erro passado, disfarçado de humor. A sala silencia, esperando o seu constrangimento. Em vez de baixar os olhos, você encara o agressor. A máscara de mármore assume o controle. Você pergunta com uma calma que beira o desconforto. O que exatamente você quis dizer com esse comentário? O agressor, agora sem o escudo do sarcasmo, tenta se esquivar. Foi só uma brincadeira. Você não recua. Você mantém o olhar e diz: eu entendi, mas pode me explicar a lógica por trás dela? Quero entender onde está a graça. Essa técnica é devastadora porque a agressão passivo-agressiva depende das sombras para sobreviver. Ao forçar o agressor a dissecar a própria malícia, você traz o monstro para a luz do sol, onde ele derrete. Uma piada explicada torna-se um cadáver linguístico. No momento em que ele gagueja tentando justificar o injustificável, o papel de vilão inteligente desmorona. Diante de todos, ele deixa de ser o mestre do sarcasmo para se tornar o sujeito inconveniente e socialmente inepto que precisa atacar os outros para se sentir relevante. Você não o atacou. Você apenas segurou o espelho enquanto ele se enforcava com as próprias palavras. No silêncio que se segue, a autoridade da sala mudou de mãos. Agora, ela é sua. Esta é, sem dúvida, a resposta mais fria e puramente maquiavélica de todo o seu arsenal.
No jogo do poder, a moeda mais valiosa não é o dinheiro, é a atenção. Quando você responde a um insulto, você está pagando um tributo ao agressor, admitindo que o que ele disse tem valor suficiente para alterar o seu estado emocional. O vácuo do poder inverte essa lógica de forma brutal. Imagine a cena. Em um círculo social ou em uma reunião de trabalho, alguém dispara uma ofensa direta contra você, buscando uma reação, um grito ou uma defesa. O ar gela. Todos olham para você. Nesse milissegundo, o destino da sua reputação está em jogo. Em vez de abrir a boca, você simplesmente para. Você mantém o contato visual firme, sem franzir a testa, sem raiva, sem o menor sinal de perturbação. Você conta mentalmente 1, 2, 3 segundos de silêncio absoluto enquanto sustenta o olhar dele. Nesse vácuo, a ofensa da pessoa deixa de ser um ataque e passa a ser um ruído desesperado que ecoa sozinho, revelando apenas a carência de quem a proferiu. Então, com a elegância de quem descarta um papel usado, você vira o rosto para a pessoa ao seu lado e continua o assunto anterior como se nada, absolutamente nada, tivesse acontecido. Certa vez, em um ambiente de alta pressão, vi um subordinado tentar humilhar seu mentor mencionando um fracasso antigo diante de investidores. O mentor não se defendeu. Ele apenas olhou para o jovem com uma curiosidade quase clínica, como se observasse um inseto estranho no vidro. Após alguns segundos de um silêncio que pareceu durar horas, ele se virou para o CEO e disse: "Como eu dizia sobre as projeções do próximo trimestre." O agressor foi reduzido a pó. Ele não foi apenas ignorado, ele foi desintegrado socialmente. Ao negar uma resposta, você comunica que o comentário dele foi tão irrelevante, tão abaixo do seu nível, que não merece sequer o gasto de oxigênio para uma sílaba. Você demonstra que ele não tem o poder de te tocar. O silêncio não é a ausência de resposta. É a resposta definitiva de quem já venceu. Esta terceira manobra é um exercício de dominação psicológica disfarçada de benevolência. No teatro do poder, quem sente raiva é o subordinado. Quem sente piedade é o soberano. Ao utilizar o golpe da piedade, você subverte completamente a hierarquia do ataque. O agressor espera que você se defenda de igual para agora, mas você decide olhar para ele de cima, com a condescendência de quem observa uma criança tendo um surto de temperamento. Em vez de absorver o impacto da ofensa, você a devolve envolta em uma camada de preocupação clínica. Diante de todos, você inclina levemente a cabeça e diz: "Você parece estar passando por um dia difícil para sentir necessidade de falar assim. Está tudo bem com você?" Note a precisão dessa adaga. Você não está discutindo o conteúdo do que ele disse. Você está diagnosticando o estado mental de quem disse. Considere a história de um executivo que, ao ser interrompido por um colega com um comentário agressivo sobre sua competência, parou a apresentação, suspirou com suavidade e perguntou diante de toda a diretoria: "Eu sinto uma carga de estresse muito alta na sua fala hoje. Se precisar de uma pausa para se recompor, todos entenderemos." O agressor, que queria parecer forte e assertivo, foi imediatamente rotulado como alguém instável, emocional e fora de controle. O jogo virou. Ele agora é o elo fraco da sala que precisa de cuidados, enquanto você é a rocha inabalável que se dá ao luxo de ser compreensivo. Ter pena de quem te ataca é a forma mais refinada de desprezo, pois você nega ao outro até mesmo o status de ser considerado um inimigo digno. Você o transforma apenas em um objeto de lástima. A quarta lâmina de defesa é o que chamamos de redução ao absurdo. No jogo da influência, a resistência é o que dá força ao ataque. Imagine uma parede sólida. Quando você joga uma bola contra ela, a bola retorna com a mesma intensidade. Mas se você joga essa mesma bola em um pântano, ela simplesmente afunda, sem barulho e sem impacto. Quando você tenta se defender de uma crítica pública, você está oferecendo ao agressor a parede que ele precisa
para que o conflito continue. Maquiavel ensinou que um príncipe sábio não deve desperdiçar sua virtude em batalhas que não trazem glória. Ele dizia que as injúrias devem ser feitas todas de uma vez, mas também entendia que lutar contra o irrelevante é uma forma de submissão. Se alguém tenta te diminuir dizendo, por exemplo, que você é lento demais, a sua tendência natural é provar o contrário. Não faça isso. Em vez de lutar contra a crítica, concorde com ela de forma exagerada e desinteressada. Responda: pois é, a pressa é inimiga da perfeição, e eu valorizo demais a perfeição para correr. Mais alguma observação sobre o meu ritmo, ou podemos voltar ao trabalho? Pense na história de um estrategista militar que era constantemente criticado por seus pares por ser excessivamente cauteloso. Em um banquete, um general rival tentou humilhá-lo diante do rei, chamando-o de covarde disfarçado de prudente. O estrategista não se alterou. Ele levantou sua taça e disse: sou tão cauteloso que até para ouvir seus insultos eu levo o dobro do tempo necessário. Algum outro defeito meu que eu deva anotar? Ao concordar com o defeito e elevá-lo ao absurdo, você retira a munição das mãos do agressor. Se não há resistência, não há colisão. A crítica cai no chão, inofensiva, e o agressor fica parado no palco segurando uma arma que não dispara mais. Você não apenas desarmou o ataque, você provou que a opinião dele é tão insignificante que você pode até brincar com ela. Chegamos agora à quinta lâmina, a mais letal para aqueles que se escondem atrás de máscaras de competência ou autoridade para esconder a própria pequenez. O manipulador social é um parasita da percepção. Ele precisa que a intenção por trás do seu ataque permaneça nas sombras para que ele possa manter a fachada de líder ou crítico honesto. A força dele reside no subtexto. Quando você utiliza a exposição da agenda, você comete o pecado supremo contra o manipulador. Você arranca a máscara dele e a joga no chão, sob a luz mais forte da sala. Você deixa de discutir o conteúdo da ofensa e passa a discutir a patologia de quem ofende. Imagine um ambiente onde alguém tenta descredibilizar sua visão técnica ou seu valor pessoal com um tom de superioridade cínica. O agressor quer que você se sinta pequeno, para que ele pareça grande por contraste. Em vez de morder a isca e entrar no debate que ele propôs, você para. Você mantém a voz em um tom baixo, quase sussurrado, o que obriga todos ao redor a se inclinarem para ouvir, e dispara a pergunta que desmantela qualquer arquitetura de ego. Você se sente melhor ou mais importante tentando me diminuir na frente dos outros? Não há resposta possível para isso que não confirme a derrota dele. Se ele disser que sim, ele confessa sua toxicidade. Se disser que não, ele invalida o próprio ataque. Você trouxe a dinâmica de poder para a superfície. Lembro-me de um diplomata que, ao ser interrompido por um rival que tentava ridicularizar sua proposta através de um sarcasmo barato, simplesmente pousou sua caneta, olhou para o agressor com uma serenidade perturbadora e disse: sua necessidade de audiência para validar seu desrespeito revela mais sobre sua insegurança do que sobre minha proposta. Podemos prosseguir com dignidade ou você ainda precisa de mais um momento para tentar se sentir superior? A sala parou. O rival, que antes parecia um predador, agora parecia apenas uma criança desesperada por atenção. Ao expor a agenda oculta, você altera o foco da audiência. Eles deixam de julgar o que foi dito sobre você e passam a julgar o caráter deplorável de quem disse. Você não está apenas se defendendo. Você está conduzindo uma autópsia pública da moralidade do seu oponente enquanto ele ainda está vivo. A sexta manobra é a aplicação pura do niilismo estratégico. Para o ego narcisista, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. O agressor que te ataca em público está investindo um capital emocional alto. Ele preparou o bote, calculou as palavras e está com os receptores de dopamina abertos, aguardando ansiosamente pela sua reação, seja ela o choro, a raiva ou a defesa.
Quando você nega essa entrega, você causa um curto-circuito no sistema de recompensa dele. É o que chamamos de indiferença seletiva. A execução é um exercício de minimalismo brutal. Deixe que ele termine o espetáculo. Não o interrompa. Deixe que ele esvazie o carregador de ofensas até o fim. Quando o silêncio finalmente cair sobre a sala e todos os olhos estiverem cravados em você, não ofereça uma performance. Apenas dê um leve e quase imperceptível aceno com a cabeça e diga, com a secura de quem lê a previsão do tempo: entendi. Anotado. E então, sem um segundo de hesitação, volte os seus olhos e sua atenção para o que você estava fazendo antes, seja olhar para os seus papéis, para o seu celular ou para outra pessoa. Houve um caso clássico de um conselheiro que, ao ser insultado por um jovem herdeiro arrogante diante de toda a corte, apenas ajustou seus óculos e disse: registrado. Ele não deu ao jovem o prazer de uma discussão, não deu ao público o drama de uma briga. Ele tratou a ofensa como um dado estatístico irrelevante, um ruído de fundo que não merecia análise. Essa resposta é devastadora porque comunica sem dizer uma palavra que a opinião daquela pessoa tem peso zero na sua escala de realidade. Você não está apenas ignorando o comentário. Você está invalidando a existência do agressor como um jogador digno no seu tabuleiro. Você é o juiz que ouve o clamor do réu e simplesmente vira a página. O agressor fica ali, nu, segurando uma raiva que agora só pertence a ele, enquanto você segue sua marcha, intocado e soberano. Chegamos à barreira final, onde a sutileza termina e o aço da autoridade se revela. Esta é a manobra para quando o desrespeito deixa de ser um incidente isolado e tenta se tornar um hábito. Maquiavel foi mestre ao ensinar que é infinitamente mais seguro ser respeitado e até temido por seus limites, do que ser amado por sua passividade. O amor das massas é volúvel e condicional, mas o respeito gerado por uma fronteira intransponível é permanente. Se você permite que o desrespeito ocorra sem uma resposta de autoridade, você não está sendo paciente. Você está treinando o mundo para tratar você como um capacho. Quando a ofensa cruza a linha da recorrência, você não usa espelhos, silêncios ou ironias. Você usa o corte definitivo. Pare tudo o que está fazendo. Olhe seriamente, sem piscar, diretamente no fundo dos olhos do agressor. Deixe que a gravidade da sua presença preencha o espaço e diga com uma voz firme, sem tremores e sem gritos: eu não permito que esse tipo de tom seja usado comigo. Vamos manter o profissionalismo, certo? Note que você não está fazendo um apelo emocional. Você está declarando uma lei. Imagine um comandante que, ao ver um igual ou um subordinado cruzar a linha da insubordinação em público, não perde a calma, mas impõe um limite tão gélido que a temperatura da sala cai instantaneamente. Ao dizer "eu não permito", você assume o papel de legislador da sua própria dignidade. Você retira o agressor do campo das piadinhas e o coloca diante de um fato. Ele bateu em uma parede de ferro. Quem é passivo na esperança de ser amado acaba devorado pelos lobos. Quem é firme na imposição de seus termos torna-se o próprio lobo. Você não precisa de volume para ser ouvido. Precisa apenas de uma fronteira que ninguém consiga saltar sem consequências. Este é o ato final de quem se recusa a ser um peão. O estabelecimento de que o seu território é sagrado e que o preço para invadi-lo é o seu silêncio definitivo. Dominar estas respostas não é apenas uma questão de etiqueta ou de vencer uma discussão. É sobre quem detém a posse da sua dignidade. Mas aqui reside a provocação final. Se você precisa de palavras para se proteger, será que o seu silêncio ainda não é forte o suficiente? O verdadeiro poder não é aquele que grita para ser ouvido, mas aquele que, quando calado, faz o mundo ao redor se perguntar o que está sendo tramado. Se alguém consegue te tirar do sério com uma simples frase, essa pessoa é sua mestre. O dia em que as palavras alheias baterem na sua pele e caírem no chão como metal sem brilho,
será o dia em que você terá finalmente alcançado a liberdade. Para você que permaneceu aqui, ouvindo cada palavra, eu te reconheço. Você não é mais parte da plateia que apenas assiste aos espetáculos de humilhação. Você é quem está aprendendo a controlar as luzes do palco. Como um sinal de que você assumiu o comando da sua própria narrativa, deixe um comentário agora com a frase: "Minha paz não está à venda." Que este seja o selo da sua nova postura. Inscreva-se neste canal como quem sela um compromisso com a própria mente. E ao clicar no botão de gostei, veja o botão de hype se revelar. Eu te desafio a apertá-lo. Não o faça por estatísticas. Faça como um ato de rebeldia consciente. Cada clique no hype é uma mensagem ao algoritmo de que a verdade fria ainda tem voz. É um movimento silencioso de quem decidiu que o conteúdo superficial não é mais suficiente para saciar a sede de poder.